Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, misericordioso, o clemente. A minha conversa hoje é sobre alguns assuntos religiosos envolvendo o cristianismo. Primeiro, então, vou começar falando sobre a crucificação de Jesus. Bom, o cristianismo prega que Jesus foi crucificado, o que na verdade não passa de uma mentira. Quando Judas traiu Jesus, Jesus foi preso e condenado, e todos os seus discípulos perseguidos, inclusive o próprio Judas. Naquela época, como já se sabe, a maioria dos condenados eram, dependendo do crime, pregados na cruz. Assim, conseguiram prender Judas, que ao contrário do que fala a Bíblia, que ele suicidou, ele foi, sim, preso junto com Jesus, e na manhã seguinte os dois seriam crucificados. Judas traiu Jesus pelo simples fato de seu amigo Barrabás tê-lo convencido que se ele entregasse Jesus, Jesus então usaria seus poderes contra o governo e ofereceu o seu exército em apoio a Jesus. E disse também que se Jesus assumisse o governo, Judas teria lugar privilegiado junto a Jesus. Quando Barrabás percebeu que Jesus aceitou calado seu julgamento, o mesmo decidiu invadir o lugar onde se encontrava Judas preso para libertá-lo. Nesta noite, o próprio Judas viu Deus levar Jesus de corpo e alma para o paraíso, e Barrabás não conseguiu soltar Judas. Na manhã seguinte, os soldados do império não encontraram Jesus e ficou decidido que Judas não só seria crucificado, como também carregaria a cruz até onde aconteceria a crucificação. Pois pensavam que Judas carregando a cruz pela cidade, Jesus ou Barrabás poderia tentar salvá-lo e assim pudesse prendê-los. Todos achavam que Jesus havia fugido com Barrabás, pois ninguém, nem o império, nem nas sinagogas, acreditavam que ele fosse realmente um profeta mensageiro de Deus. Ao chegar no momento da crucificação, Judas ouviu os soldados e diversas pessoas dizerem palavras como: seu mestre te abandonou, fugiu, te deixou, entre outras coisas. Como Judas sabia que Jesus não havia fugido, mas sim levado por Deus, Judas disse então: mestre, perdoa-os, eles não sabem o que falam. Logo após, Maria, mãe de Jesus, chega próxima à cruz e vê Judas e pergunta pelo filho. E ele responde de uma forma da qual Jesus nunca falaria para sua mãe, pois ele a respeitava e tinha muito carinho por ela. Ele respondeu assim: mulher, eis aí teu filho. E vira o rosto para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Com essas palavras, ele acaba dando prova de que Maria se tornaria mãe de todos os homens, digo-vos, homens e mulheres do mundo. Logo depois, um dos crucificados ao lado falou: cadê seu mestre? Te abandonou, fugiu? E o outro da cruz ao lado responde: deixa ele em paz. Depois disso, ele diz a Judas: seria possível pedir ao seu mestre por minha alma? Judas então fala: mestre, por que me abandonaste? Por que não me levaste contigo quando Deus veio te salvar? Logo pediu perdão, se arrependeu e sentiu nele que estaria perdoado. Então virou para o crucificado ao lado e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, pois está tudo consumado. Observação: Jesus nunca chamou Deus de Pai ou Mestre. Ele sim era chamado carinhosamente por seus discípulos de Mestre, pois os seus discípulos tinham Jesus como Pai. O cristianismo também fala que Jesus apareceu para os apóstolos e mostrou as mãos para provar que estava vivo. Quando um ser deixa este mundo, ele não leva marcas. E no mais, penso que Jesus nem Deus teria de provar nada para nenhum deles. E se eles viveram tanto tempo como discípulos, não precisariam duvidar da ressurreição de Jesus.
Jesus, depois que foi levado por Deus, nunca mais voltou, nem para os seus discípulos. Estamos todos na certeza de que voltará um dia. Uma outra questão polêmica é sobre Jesus ter transformado água em vinho. Isto não aconteceu. Primeiro, Jesus não perderia tempo com esse tipo de situação. Segundo, se ele tivesse feito isto naquela época, seria um tipo de magia, feitiçaria, etc., e já teria sido condenado. Essa parte é um simbolismo do cristianismo para dizer que uma pessoa ruim poderia se transformar numa pessoa boa. Podemos citar o caso de Paulo, que era um assassino e que de repente apareceu dizendo apóstolo de Jesus. Ou como acontece nos dias atuais, tipo daquela que matou os pais e agora virou missionário de uma igreja cristã. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus senão por mim, ele não quis dizer ser Deus, filho. Ele simplesmente mostrou que se seguissem os ensinamentos dele, chegariam a Deus. Como se seguirmos os ensinamentos de todos os mensageiros de Deus, de todos os profetas, estaremos salvos, principalmente os 10 mandamentos que foi enviado a Moisés. Outro fato, as igrejas batizam seus fiéis em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu pergunto, quando Jesus foi até João Batista, o mesmo benzia as pessoas nas águas do rio, e Jesus, por ser primo, também aceitou que João o benzesse, como questão de humildade. Mas naquela época não existia o cristianismo. Sendo assim, como poderia ser um batismo? E como João diria essas palavras? Outro simbolismo criado pelo cristianismo. O cristianismo mandou matar milhares de pessoas que faziam curas e condenaram a serem queimados, chamando-os de bruxos, feiticeiros. Jesus, naquela época, também fazia cura, e ninguém acreditava que ele era profeta. Então eu pergunto, se Jesus estivesse nessa época, também seria queimado pelos cristãos? E se ele tivesse hoje, seria tratado como um espírita, curandeiro, macumbeiro, louco? Dizem que Jesus não teve mulher nem filhos. Penso que se ele teria, seria todo direito de ter, pois era um ser humano como qualquer outro em questões sexuais. Agora, também penso que se Jesus tivesse tido mulher e filhos, ninguém saberia, porque o cristianismo esconderia. Porque se fosse, seus filhos teriam de ser semideuses, já que os cristãos têm Jesus como Deus. Eu chego à conclusão que não existe anticristo, mas sim um anti-Jesus, que é o próprio cristianismo. Na cruz criada por eles, tem uma escrita, Henri, que significa Jesus de Nazaré, rei de judeus, ou Issa, o verdadeiro nome de Jesus, de Nazaré, rei de Israel. Até nisso cometeram falhas, pois Jesus era judeu e falava aramaico, enquanto a palavra Cristo é de origem grega, como ungido. Mexeram na escritura sagrada e colocaram o que de melhor lhe convieram. Jesus é um, Cristo é outro. Vejam a artimanha do Chaitã para confundir o povo de Deus. Disseram que a besta, o tal anticristo, marcaria seus seguidores com um sinal, pois eles já estão marcados com o sinal da cruz. Foi dito, até os meus escolhidos se confundiriam. Tenho muitas coisas para mostrar ainda, mas vou deixar para o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. E que Deus encaminhe a todos ao conhecimento. Amém.